Olá, esse é o Plantão da Paola, o vídeo onde eu me arrumo para ficar em casa e falar sobre a situação do Covid-19 aqui nas Ilhas Caimã. Vamos começar então com o boletim de casos da doença aqui nas Ilhas Caimã. No último boletim divulgado, dia 28 de setembro, foram realizados 511 testes PCR. Destes, nós tivemos a confirmação de 8 novos casos. 5 de pessoas não vacinadas e 3 de pessoas vacinadas. Destes, 2 pessoas são da comunidade, ou seja, pegaram Covid por transmissão comunitária, e 6 pessoas são viajantes que positivaram. E a gente vai falar sobre viajantes daqui a pouquinho no decorrer do vídeo. Nesse cenário, nós temos então 56 casos ativos de Covid-19 hoje, com apenas uma pessoa hospitalizada. As outras 55 estão se recuperando em casa. Em relação aos números gerais do Covid-19, então, as Ilhas Caimã têm, no momento, 820 casos desde o início da pandemia e apenas 2 mortes que aconteceram em março de 2020. Vamos falar um pouquinho dos viajantes, então. No outro plantão, no plantão anterior que eu fiz, eu vou deixar aqui no card, eu falei sobre a pausa do plano de abertura das Ilhas Caimã na fase 3. E hoje, que a gente tem mais informações, eu vim trazer um pouquinho dessas informações para vocês. Desde o início do ano, as Ilhas Caimã tinham então um plano de reabertura das suas fronteiras que estava acontecendo em diversas fases. Em setembro se iniciou então a fase 3 desse plano de reabertura, onde começaram a se ter voos comerciais e algumas flexibilizações nos parâmetros de quarentena e de entrada de turistas aqui nas Ilhas Caimã. Então o que acontece é o seguinte, no momento nós estamos pausados na fase 3 do plano de reabertura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos recebendo voos comerciais, porém as flexibilizações de quarentena, elas regrediram, ou seja, para outubro, no avançar dessas fases de reabertura, a gente ia ter a extinção da quarentena para pessoas totalmente vacinadas e a diminuição aí do tempo de quarentena para pessoas com vacinas que não são reconhecidas ou não vacinadas. Mas o que acontece? Como a gente está pausado na fase 3, então o que a gente tem hoje é voos comerciais acontecendo, porém todas as pessoas, sejam vacinadas ou não vacinadas, precisam realizar a quarentena obrigatória chegando aqui nas Ilhas Caimã. Então a situação hoje é a seguinte, a gente tem a possibilidade de ter os voos comerciais aqui para as Ilhas Caimã, porém a pessoa que chega, o turista, a pessoa que vem visitar as Ilhas Caimã, precisa ficar 14 dias de quarentena, caso a pessoa não seja vacinada, 10 dias de quarentena, caso a pessoa seja vacinada, mas a vacina não é reconhecida ou o cartão de vacinação não é reconhecido, e são 7 dias de quarentena para quem tem as 2 doses da vacina e tem o seu cartão de vacinação reconhecido pelo governo das Ilhas Caimã. Então é isso o que acontece no momento. A gente não tem uma previsão de quando a fase 4 vai acontecer, de quando vai se avançar esse plano de reabertura. O premier aqui das Ilhas Caimã falou num pronunciamento que a intenção é que se mantenha esse plano de reabertura pausado na fase 3 até dezembro desse ano, mas que, dependendo do avanço do controle da pandemia, a gente pode eventualmente ter então a implementação da fase 4, mas por enquanto é dessa forma que estão acontecendo os voos e a entrada de turistas aqui nas Ilhas Caimã. Outra informação interessante em relação à retomada do turismo aqui é que ainda existem poucas ofertas de voos e de destinos, tanto a partir das Ilhas Caimã quanto para vir para as Ilhas Caimã. No vídeo anterior eu expliquei para vocês que existem 2 companhias aéreas que estavam fazendo os voos de repatriação e que já estão também com os voos comerciais, que são Cayman Airways e British Airways. Então a Cayman Airways faz diversos voos para países aqui do Caribe e também para Miami, nos Estados Unidos, e a British Airways faz a rota de voos das Ilhas Caimã para UK e de UK para as Ilhas Caimã. Porém, existe a previsão para que outras companhias aéreas também retomem os voos comerciais, mas ainda não existem voos disponíveis. Então, são poucos destinos que estão disponíveis tanto para chegada aqui nas Ilhas Caimã
quanto para a viagem das Ilhas Caimã para outros destinos. Eu estou olhando aqui as próximas chegadas, por exemplo, no aeroporto, e nós temos voos para as Ilhas Irmãs, que são Cayman Brac e Little Cayman, operados pela Cayman Airways. Nós temos voos chegando de Miami e também da Jamaica. E saídas, né, de Caimã para outros destinos é tudo também bem parecido. Nós vamos ter voos para Cayman Brac e Little Cayman, alguns voos saindo para Miami e um voo saindo para Jamaica. Então essa oferta de destinos ainda está bem limitada aqui nas Ilhas Caimã. Eu acredito que a partir do momento que as demais companhias aéreas se regulamentarem aqui, né, com o governo, com as autoridades dos aeroportos de Caimã e começarem a oferecer voos, também a gente vai ter um pouco mais de opção nesse sentido, e aí realmente essa abertura mais forte do turismo. Mas por enquanto são poucos destinos que a gente tem voos disponíveis aqui nas Ilhas Caimã. Em relação a restrições, a gente tem a mesma lista de restrições que eu já passei para vocês anteriormente. Os eventos estão com capacidade limitada de 250 pessoas para locais abertos e 100 pessoas para locais fechados. E existe a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Então, todos os supermercados é requerido o uso de máscara, dentro dos restaurantes também, para você entrar, para você se sentar, e daí depois você pode tirar para fazer a sua refeição. Restaurantes que têm também locais abertos, então estão sendo bem usados também para o pessoal ficar um pouco mais à vontade, mas no geral são essas restrições que estão em vigor no momento, não teve nenhuma atualização. Mas o que eu posso dizer para vocês em comparação à situação que a gente tinha no Brasil é que aqui ainda está um pouco mais flexível, a gente está com um pouco mais de tranquilidade também, também porque já estamos totalmente vacinados, mas também por conta, né, que por mais que tenha um número crescente de casos aí, a gente sabe que proporcionalmente é um número baixo de casos. Agora a gente está também com uma tranquilidade a mais que esses casos, a maioria deles são de viajantes, então é algo, né, que o governo de Caimã já sabia que poderia acontecer. O mais preocupante mesmo é quando acontece a transmissão comunitária. Esse surto grande que teve aqui de Covid foi relacionado a uma escola, mas o governo agiu rapidamente, isolou essas pessoas, né, fechou a escola para que pudesse se controlar o surto. Então a gente consegue entender pela questão dos números, né, que os casos de transmissão comunitária não estão crescendo, então que esses surtos foram controlados, pelo menos por enquanto. Então a gente está com uma tranquilidade a mais de ficar aqui. E outra informação legal, né, então a busca por vacinas tem aumentado e 2 pessoas já receberam o booster de vacina aqui nas Ilhas Caimã. Então, por enquanto, o booster está sendo aplicado para pessoas mais vulneráveis, né? Então, pessoas que têm comorbidades, idosos, que é a 3ª dose da vacina, que já chegou aqui e já está sendo aplicada. Então, isso também nos dá um pouco mais de tranquilidade, sabendo que as pessoas mais vulneráveis vão estar mais protegidas da variante Delta do Covid que está chegando aqui até nós. Bom, então acho que são essas atualizações que eu tinha para trazer para vocês. Assim que a gente tiver mais novidades sobre viagens, sobre novas companhias aéreas atuando aqui nas ilhas, ou sobre atualizações em relação aos números, eu volto com mais um plantão da Paola. Então por hoje é só, um beijo e se inscreve aqui no canal.